Olá, gente, tudo bem? Estamos só começando, vamos esperar a Rita entrar. Assim que a Rita entrar, a gente já começa. Nossa, já temos 9 pessoas, ó. E eu com medo de ter pouca gente. Isso aí, vamos entrando. É... Rita já está online, vou colocá-la já. Só esperar ela entrar. Bruno, Olá, Rita, tudo bem? olá, tudo bom? Experiência nova pra gente, né? Vamos ver como é que Pois você é, pois sai. é. A gente já tá até com bastante gente. Eu ia falar pra gente esperar um pouquinho para aparecer gente, mas já temos, olha, 20 pessoas nos assistindo, hein? Ah, que coisa boa. Vai bom, que bom. Bom que a gente não precisa perder tanto tempo esperando gente É, aparecer. Então, gente, olha só, para os 19, 22 que estão aí, nossa, 19, 22. Vocês vão perceber, gente, olha só, para começar, vocês vão perceber que de vez em quando eu vou me empolgar com o número, mas não se assustem, tá bom? aham, Primeira vez é assim mesmo. E Rita, de vez em quando eu vou falar com vocês, de vez em quando eu vou falar com eles, tá? tá, não tem problema. Olha só, gente. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer todo mundo que está aí entrando, assistindo a gente, né? Nada, não teria como a gente fazer essa live sem ter muita gente assistindo. Então, a gente agradece. Logicamente, antes de mais nada, antes de agradecer, até vocês assistirem, agradecer a Rita por ter aceitado esse nosso convite, né? Apresentar um pouquinho ela, a Rita, professora lá de virologia do nosso departamento. Ela é professora de virologia, departamento de microbiologia lá da UF. Para quem não me conhece ainda também, eu sou Bruno Pena, professor de bacteriologia, também do departamento de microbiologia da UF. Hoje a gente está começando essa primeira live do nosso canal Conecta Micro, aproveitando já para falar para vocês que a gente tem todos os outros canais de mídia, né? Então sigam a gente também no Facebook. A gente tem um site hospedado dentro do site da UF, Conecta Micro também. E boa notícia, hoje a gente conseguiu, a gente fez um canal no YouTube. Então todos os vídeos que a gente está colocando no Conecta Micro, a gente está compartilhando também no YouTube para as pessoas poderem acompanhar depois. Então quem tiver o azar de perder essa live nossa, pode ver no YouTube depois. Então, eu queria já começar com você, Rita, perguntando assim, primeiro de tudo, pedir para você então apresentar um pouco quem é esse coronavírus novo aí, que está assustando tanta gente, quem ele é, por que ele está causando essa pandemia, esse pandemônio na nossa vida, todo mundo quarentenado em casa. Pois os coronavírus, né, apesar desse parecer novo, eles circulam globalmente, causando infecções humanas já desde a época do início dos anos 60, né? Com esse novo coronavírus, já são 7 coronavírus que nós conhecemos capazes, né, de infectar o homem. Mas 4 desses 7 coronavírus, eles causam infecções respiratórias brandas, um resfriado comum. Então, assim, eles não têm uma importância tão grande em saúde pública, né? O primeiro coronavírus humano que começou a chamar atenção foi justamente o SARS-CoV 1, que causou a síndrome respiratória aguda grave na China em 2002. E ele levou em torno de umas 10%, né, de mortalidade. Depois, o outro coronavírus, o MERS, ele está mais restrito ao Oriente Médio. E ele ainda continua circulando, mas está mais restrito àquela região. E esse novo coronavírus, né, que começou a surgir em dezembro do ano passado, ele é um coronavírus que ele teve origem a partir de morcegos. Tanto o SARS coronavírus 1 como o MERS coronavírus também tiveram sua origem a partir de morcegos. Na verdade, todos os coronavírus que infectam o homem, ou eles tiveram origem a partir de morcegos ou de roedores, tá? Porque os morcegos, eles albergam uma grande quantidade de vírus e que podem um dia chegar no homem. Como esses casos, né, os primeiros casos que foram diagnosticados, né, os pacientes com pneumonia grave e que foram diagnosticados com esse novo coronavírus, eram pacientes, assim, alguns trabalhavam no mercado, né, de frutos do mar de Wuhan,
ou outros eram frequentadores assíduos do mercado, começou-se a achar que tinha alguma relação desse vírus com esse mercado. Porque nesse mercado eles vendem muitos animais vivos. E quando se conseguiu analisar o genoma desse novo coronavírus, observou-se que ele tem uma alta similaridade com o coronavírus de morcegos. E também uma similaridade alta com o coronavírus de pangolim, que é um animal que lá na China e no Vietnã, eles usam não só para alimentação, mas também as escamas para preparo de alguns medicamentos, né? Mas assim, se o pangolim foi o hospedeiro intermediário entre o morcego e o homem, isso ainda não está determinado. No início houve essa sugestão, mas agora a gente não sabe, não podemos assim dizer com certeza que foi o pangolim. Pode ter sido um outro hospedeiro. E por que eu estou falando disso? Porque é muito difícil um vírus ele ser transmitido diretamente do morcego para o homem. O morcego ele tem uma temperatura muito mais alta, né, que o homem. Então, assim, o vírus ele precisa sofrer uma adaptação. E normalmente, quando ele passa por esse hospedeiro intermediário, ele sofre uma adaptação. E o que acontece? Quando o vírus passa do hospedeiro intermediário para o homem, ele também não começa causando uma pandemia tão rápido, né? Primeiro ele passa porque para ele causar uma pandemia, como a gente está vendo agora, ele tem que ser capaz de fazer um que a gente chama de transmissão sustentada homem a homem. No caso de um vírus de transmissão respiratória, ele tem que ser capaz de se replicar eficientemente no trato respiratório superior, porque aí a maneira de transmissão vai ser qual? As gotículas ou aerossóis que nós eliminamos ao falar, ao tossir, ao espirrar. Então, esse vírus, ele passou provavelmente por um hospedeiro intermediário, chegou no homem e ele adquiriu a capacidade, foi se adaptando ao homem e adquiriu a capacidade dessa transmissão sustentada. Por isso que nós estamos vendo essa disseminação, né, dessa forma. Entendi. Não. E aí eu ia até emendar numa pergunta sobre ele ter surgido de uma mutação, mas na verdade você já respondeu. Então eu vou meio que perguntar para você, porque assim, a gente está ouvindo muito a palavra transmissibilidade. Transmissibilidade, Sim. e isso baseando muito para as medidas que estão sendo tomadas. Quarentena e esse novo isolamento social, que eu achei nome bonito para quarentena. E aí já te pergunto, que como a gente está debatendo muito isso, a primeira pergunta que a gente faz se justifica essas medidas, assim, de mandar as pessoas ficarem em casa, mandar isolamento social? Sim, na verdade o que acontece? A taxa de transmissibilidade desse vírus, ela é alta. Quer dizer, uma a cada 2,3 pessoas podem transmitir o vírus. Quer dizer, uma pessoa ela transmite para cada quase que 2 pessoas. Se você pensar que o tempo de incubação, né, do vírus, o que é o tempo de incubação? É o que vai do início da infecção até o aparecimento dos sinais clínicos característicos daquela infecção. Se você pensar que ele pode ter uma média de 5,8, 6 dias, né? Então, aproximadamente a cada uma semana, você consegue dobrar o número de pessoas infectadas. Então, a transmissibilidade desse vírus, quer dizer, o aumento do número de casos, ele aumenta de uma maneira exponencial. E o que acontece também, que é agravante? Você tem uma alta carga viral quando você tem um indivíduo com sintomas, né? Quando o indivíduo está com sintomas, ele elimina uma grande quantidade de vírus. Mas o que chama a atenção desse novo coronavírus é que o indivíduo assintomático também ele tem uma alta carga viral. Ele tem uma carga viral que transmite o vírus. Então, como é que você vai evitar isso? Quer dizer, se você só tivesse a transmissão com sintomáticos, era mais fácil. Se a pessoa tem o sintoma, você isola. Mas quando você tem uma transmissão também com indivíduos assintomáticos, como é que você vai fazer? E como é que você vai evitar uma infecção respiratória? O indivíduo ele não pode entrar em contato com outro, porque apesar de estar se falando de muitas formas de transmissão, a principal forma de transmissão desse vírus, ele é um vírus respiratório.
né? Não podemos esquecer. Então, o isolamento social, ele é importante porque para você diminuir a chance de transmissão, a taxa de disseminação desse vírus na comunidade, você tem que impedir que esse vírus propague, porque a gente sabe, né? Eu não sei se os ouvintes todos sabem, um vírus, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. O que é isso? Um vírus, para ele formar, dar origem a novas partículas virais, ele precisa infectar um hospedeiro. Então, o vírus, ele quer infectar um hospedeiro porque nesse hospedeiro é que vai formar novas partículas virais que vão se disseminar para novos hospedeiros. Então, se você isola as pessoas, esse vírus ele não vai encontrar essas pessoas com facilidade e você consegue diminuir essa taxa de propagação. Então, assim, o isolamento social é importante, foi muito discutido, está sendo muito discutido hoje essa questão, né, de uma quarentena, quanto tempo você vai ficar em quarentena. A gente sabe que as pessoas simplesmente não podem parar de trabalhar completamente por tempo indeterminado. A gente sabe que isso pode causar problemas econômicos, mas se a gente precisa diminuir essa taxa de propagação do vírus, a gente precisa fazer esse isolamento social, sim. Por quê? Porque também acontece o seguinte, sem o isolamento social, nós vamos ver um colapso do nosso sistema de saúde. Porque aí eu já vou lá na frente, né? É que essa infecção por coronavírus, ela não está sendo um problema grave para as crianças e para os adultos jovens, né? Muitos fazem quadros assintomáticos, até brandos. Mas nós estamos vendo quadros mais graves em idosos. E uma porcentagem desses idosos, eles vão fazer um quadro muito crítico e eles vão precisar de ir para a unidade de terapia intensiva. E se você não diminui a propagação desse vírus, o que você vai fazer? Você vai ter todo mundo vai entrar em contato, um número grande de pessoas que são mais vulneráveis a fazer quadros graves vão entrar em contato e vão precisar de internação. E você não vai ter leitos com UTI disponível para atender todas essas pessoas que precisam. Então, se você isola e você diminui a taxa de propagação desse vírus, você consegue fazer com que o sistema de saúde ele consiga ir atendendo a demanda dos pacientes que necessitarem de internação e não entra em colapso. Senão, a gente veria o que está acontecendo na Itália, que é muito triste. Uhum. E aí já pegando o gancho, então, por exemplo, países que fizeram isolamento, aquele tal do isolamento vertical, de só isolar os grupos de risco, isso aqui para o Brasil não ia ter jeito de ser feito, né? É muito complicado, né? A Inglaterra até tentou um pouco essa iniciativa no início, porque se é um vírus novo e grande parte da população não faz um quadro tão grave, então por que não deixar esse vírus circular para essa população entrar em contato, o nosso sistema de defesa, que é o sistema imune, conhecer, né, desenvolver uma imunidade. Se você desenvolver uma imunidade nessa população, o que você poderia pensar? Você poderia pensar, desenvolver o que a gente chama de imunidade de rebanho e evitar, né? Talvez você conseguiria proteger essa população mais vulnerável. Então, no início, a Inglaterra começou a fazer isso, mas depois estudos, né, feitos, modelos matemáticos de especialistas, mostraram que ela ia ter uma explosão do número de casos, né? E ela optou também pelo isolamento. Então, assim, é muito complicado, né, como proceder, porque nós também temos que ver que aqui no Brasil, muitos idosos, eles moram com seus filhos, ou eles têm assistência de pessoas mais jovens. Então, como você evitar esse contato, né? Você isolaria os idosos em hotéis, enfim, é uma estratégia muito complicada. Né? Então, é muito difícil. E você não tem só os idosos que podem fazer um quadro mais grave. Você sabe que pacientes que têm diabetes, doenças cardiovasculares, pacientes que têm doenças respiratórias crônicas,
pacientes que sofrem de alguma imunodeficiência. Então, eles podem fazer um quadro mais grave, né? Então, isso é muito complicado. Entendi. Então, aí você falou um pouco desses grupos de risco, e aí muitas pessoas Sim. perguntaram para a gente sobre esses grupos de risco, e aí tentar esclarecer um pouco. Quem é realmente grupo de risco para esta Olha, pandemia agora? a idade é o maior fator de risco, né? Porque os estudos, principalmente a China, que já publicou estudos com mais de 70 mil casos, né? Mostrou que realmente quem vai desenvolver uma síndrome respiratória mais grave, você tem uma proporção em torno de 3,6% na faixa etária de 60 a 70 anos, que de 70 a 80 ela pula para uns 8%, e acima de 80 anos essa probabilidade vai para quase 15%. Então, o primeiro fator de desenvolvimento de um quadro respiratório grave é a idade. Agora, a gente sabe que à medida que as pessoas elas ficam idosas, elas começam a ter outras doenças associadas. Elas começam a apresentar, por exemplo, problemas cardiovasculares, hipertensão. Então, é muito difícil você ter um idoso que chegue aos 80, 80 e poucos anos, que ele não tenha uma outra doença associada. Então, que os médicos chamam muito de comorbidades, né? Então, são doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Agora, você tem também, por exemplo, pessoas jovens que têm imunodeficiências, que nasceram com uma imunodeficiência congênita. Ou você pode ter indivíduos que têm uma imunodeficiência adquirida, ou então que estão em tratamento com câncer, com drogas que são imunossupressoras, ou seja, drogas que diminuem a capacidade do organismo de responder a qualquer, né, agente patogênico. Então, essa população é toda vulnerável. E na China eles acharam até um outro dado importante, é que assim, eles viram também o maior fator de risco ser homem do que mulher. Mas porque lá os homens, eles fumam muito mais do que as mulheres, né? E também e a gente sabe que o fumo traz problemas respiratórios, né? Então tudo isso pode estar associado. Mas assim, o principal fator de risco realmente é a idade, tá? Entendi. Muitos têm perguntado para a gente, que eu sou veterinário, você que dá aula veterinária, sobre os animais domésticos, né? Então, primeiro eu gostaria de lembrar quem está por aí, que já segue nosso canal, que a gente tem 2 vídeos falando disso. Eu gravei um vídeo sobre isso e a Rita gravou um vídeo melhor ainda que o meu sobre isso, também sobre a questão de animais. Mas aí algumas pessoas vieram perguntar sobre, por exemplo, os animais servirem como vetor. Esses animais que vão para a rua, passam um dia com passeador. Tudo bem que agora nem passeador deve estar na rua, mas tem gente que, por exemplo, deixa animal em daycare de animais hoje em dia. E aí perguntaram, será que nesses casos, muitas pessoas tocando nesse animal, o pelo dele pode realmente servir como vetor ou é uma preocupação um pouco exagerada? Não, você tem que tomar cuidado, assim, com os animais, gente. Os animais, eles não se infectam, não tem nada provado que os animais possam se infectar por esse novo coronavírus, nem que a gente possa transmitir, esse coronavírus, nem que eles possam contrair essa infecção, né? Porque teve aqueles casos, 2 casos, né, em Hong Kong, que 2 cachorros testaram positivos de proprietários que estavam com a doença causada pelo novo coronavírus, que é a Covid-19, confirmada. Mas o que acontece? A gente tem que pensar no modo de transmissão dos coronavírus. Os coronavírus, eles são transmitidos por quê? Principalmente por gotículas, que nós emitimos ao falar, ao tossir ou espirrar. As gotículas, elas são maiores que os aerossóis. Então, elas não ficam assim tanto tempo no ar. Elas tendem a se depositar em alguma superfície, que pode ser as mãos, por isso se fala tanto em lavar as mãos, como pode ser qualquer superfície em que você esteja próximo. E se você tossir, por exemplo, em cima do teu cão, essas gotículas vão ficar no pelo do cão. Se por acaso outra pessoa na sua casa vem e pega esse cão nessa hora,
Se lá no pelo dele tiver essas gotículas, ela pode passar a mão e ao passar a mão, se ela levar ao rosto, ela está se contaminando. Então, se a gente pensar assim, o cão, ele poderia ser esse vetor mecânico, sim, né? Se você estiver eliminando essas gotículas, ainda mais hoje, que as pessoas têm um contato muito próximo com seus pets, né? Então, o que se fala? Se fala o seguinte, se a pessoa mora sozinha e ela está em quarentena, porque ela está com suspeita, teve contato com alguém com Covid, ou está com caso confirmado com Covid, e ela mora sozinha, ela coloca o seu cão em quarentena com ela, né? Deixa seu cão, não mande seu cão para a rua, nada disso, porque se tu se espirrar em cima do cão, o tratador vem com a mão, pega o cão, vai brincar com o cão, passa a mão em cima do cão, você vai estar transmitindo mecanicamente, né, para o tratador. Então, você mantém esse teu cão em quarentena e quando terminar a quarentena, dê um bom banho nele com produtos veterinários, né, assim, próprios, sabão, né, que o sabão inativa muito bem vírus. Agora, se você mora com outras pessoas em casa, você pode ficar em quarentena, se for o caso, isolado no quarto, e aí esse cão fica com as outras pessoas, mas você não vai brincar com esse cão. Você fica isolado, para evitar justamente isso. Pegando esse gancho, então, lógico que o vírus é muito novo, a gente está vendo quase uns estudos on-time sobre ele, a gente está aprendendo durante a pandemia com ele, depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas eu queria te perguntar algumas coisas assim que muita gente perguntou. Outras vias de infecção, por exemplo, urina e fezes, podem transmitir? Não sabemos. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A principal via de transmissão é a respiratória, tá? É a via de transmissão confirmada. Por que chama atenção? Porque existem vários estudos que estão saindo agora e que estão tentando detectar a presença do vírus na urina, nas fezes, no sangue, para tentar descobrir outras formas de transmissão. Primeiro cuidado que nós temos que ver. Qual é o método que nós temos hoje para fazer o diagnóstico desse vírus? É um método molecular, em que a gente vai detectar o genoma do vírus. Aí existe uma questão importante. O simples fato da gente detectar o genoma do vírus não me diz que naquela amostra eu tenho a partícula viral infecciosa completa. E só a partícula viral completa pode ter capacidade de infectar um outro hospedeiro. Então, tem trabalhos que mostram que o vírus, o genoma viral, ele pode ser detectado nas fezes até 16 genomas. Então, uma pessoa que está com Covid, ela elimina o vírus nas fezes por replicação no trato gastrointestinal. E esse vírus é eliminado. Agora, o vírus presente nas fezes, ele é capaz de transmitir? Para a gente saber isso, a gente teria que ser capaz, ter tentado isolar esse vírus em culturas de células. Isso ainda não foi feito. Na verdade, a detecção do genoma viral nas fezes não significa transmissão. Até o momento, não foi registrado nenhum caso de transmissão fecal-oral. Mas o que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, se o vírus é eliminado nas fezes, uma mãe, quando vai trocar a fralda de um bebê, ela tem que fazer uma ótima higienização das mãos. Uma mãe, quando vai fazer higiene da criança, né, mesmo quando a criança já usa o vaso sanitário, após fazer a higiene da criança, é importante que ela lave bem as mãos. E como esse vírus é eliminado nas fezes, um cuidado que é importante é você fechar a tampa do vaso sanitário antes de dar a descarga. Porque quando você dá descarga, faz espuma, né? E aí você pode ter uma aerolização das fezes. Então, o ideal seria que você fechasse a tampa do vaso sanitário. Apesar do vírus ser eliminado nas fezes e o genoma viral ser detectado, ainda não tem
nenhuma via, essa via de transmissão fecal-oral ainda não foi evidenciada. O vírus é eliminado na urina, sim, porque ele também faz uma replicação nos rins, mas num período menor do que ele está presente nas fezes. A gente sabe que ele pode ser eliminado, né? Ele está presente na nossa cavidade nasal. O genoma viral é detectado na cavidade nasal, pode ser detectado até 11 dias, mais ou menos, após, né, o início, né, dos sintomas. E o vírus também, ele foi detectado no plasma. O genoma viral. A gente sabe hoje que esse vírus ele faz viremia, quer dizer, eu já vou puxar um gancho de uma pergunta que talvez estaria lá na frente, que é o seguinte: como é que o vírus infecta o hospedeiro, né? O vírus infecta as células que têm aqueles receptores que estão tão falados, que é o receptor ACE2, né? Que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa proteína, ela está presente na membrana de células epiteliais do trato respiratório, né, superior, dos pulmões, dos rins, do coração, dos vasos sanguíneos. Então, esse vírus, ele infecta as células do trato respiratório superior e ele replica nessas células, ele vai disseminando até chegar no trato respiratório inferior. Acredita-se, isso é uma hipótese, a patogenia desse vírus, ou seja, o caminho que esse vírus faz no organismo ainda não está completamente elucidado, mas saiu um trabalho recente que diz que provavelmente após a passagem dele nos pulmões, ele faz uma viremia. O que é a viremia? Esse vírus ele vai para a corrente sanguínea e quando um vírus faz viremia, esse vírus ele dissemina pelo organismo. Aí ele pode, né, ele volta para os pulmões, ele vai para os rins, né, ele pode se disseminar e atingir outros órgãos. Mas o que é importante? Se você tem o vírus no sangue, esse vírus, aí vem a dúvida, poderia ser transmitido por uma transfusão sanguínea? Na verdade, tem sido detectado a presença do vírus no plasma, me parece que até 2, 3 dias após o início dos sinais clínicos. Agora, qual a chance desse vírus ser transmitido numa doação de sangue? Por exemplo, tem vários pontos que a gente tem que considerar. Acho que os adultos jovens, que são os principais doadores, muitos deles fazem uma transmissão, uma infecção assintomática. Aí eles poderiam chegar para doar sangue. Para ter a transmissão, ele teria que doar sangue nesse período de viremia, entende? A gente não sabe ainda nem se a concentração desse vírus que estaria presente nesse sangue seria suficiente para poder ser transmitido para o outro indivíduo. E precisa esclarecer melhor, né, que quando um sangue ele vai ser usado numa transfusão, ele é manufaturado, né? Então, precisa ver se os tratamentos que normalmente se faz, né, nos centros, né, nas unidades, né, de doação de sangue, se já não inativariam esse vírus, né? Então, o fato de você detectar o genoma viral no sangue, ele está presente no plasma, dá o alerta. Será que pode ter uma possível transmissão via transfusão de sangue? Mas tem vários fatores ainda, né, que precisam ser elucidados. Então, qual é a principal forma de transmissão? Respiratória. Uhum. Porque a gente estava falando da transmissão, e aí você estava explicando do cachorro, parará, para pegar o meio fio. E aí eu perguntei para você da urina e das fezes e você estava explicando. Sim. Provavelmente você já explicou, mas tem algumas outras que perguntaram, por exemplo, sexualmente. Olha, até o momento não tem nada. nenhum relato de via sexual. É um vírus Eu acho que eu tô com a impressão de que assim, a maioria das perguntas que eu vou te fazer agora, a gente não vai ter resposta, na verdade, por ser algo muito novo. Mas, por exemplo, ferida de pele. Feridas de pele. Eu tô com a pele ferida e um vírus cai na ferida de pele. Não, né? Não. Sem pensar. Não. Sangue. Eu falei. Sangue você falou, beleza. E alguém perguntou dos...
Na verdade, Não, fala aí. eu falei que o vírus, o genoma viral é detectado. Ele é detectado, né, no plasma, mas o que acontece? Existe o risco de uma transmissão via transfusão de sangue. A gente precisa estudar melhor isso. Quer dizer, apesar de você detectar o genoma viral no plasma, né, de pessoas, né, com Covid, o que acontece? Tem vários parâmetros que você tem que analisar. Como é que seria essa transmissão? Se o indivíduo assintomático e ele estivesse no período de viremia, fosse doar sangue. Aí, esse vírus, né, no período de viremia, que é quando o vírus, né, a passagem do vírus no sangue, poderia acontecer isso. Mas isso tudo depende de carga viral, isso depende dos tratamentos, né, que esse sangue vai ser processado, se eles não inativariam esse coronavírus. Então, tanto que o Centro de Controles Europeus, ela está indicando o seguinte, que se uma pessoa ela teve suspeita ou teve Covid, que ela guarde de 21 a 28 dias, se for um doador, para poder, pelo menos uns 28 Para dias, doar de novo. doar sangue. Né? Entendi. Assim, o risco existe? Existe. Mas seria numa situação dessa, um assintomático no período de viremia. Entende? Mas ainda não tem nenhum trabalho mostrando nenhum trabalho que comprovando. alguém se contaminou por esse vírus via transfusão de sangue. Entendi. E a gente está falando muito sobre superfície contaminada, gotículas, o aerosol. Pessoa espirrar ou tossir num ambiente fechado. Tem essa possibilidade ou é menor do que a gente encostar no vírus e trazer pra gente? Não, sim. Se uma pessoa espirra em cima de você, você vai inalar. Então, um aerosol na hora e você vai, né? Vai se contaminar. Entende? Por Entendi. isso, sim, que você tem que manter os ambientes bem ventilados também. Entendi. Entende? Tá. Se estiver próximo. Por isso que nós estamos em isolamento. Verdade. O coronavírus originalmente tem mais, principalmente os veterinários, ali tem uma característica bem entérica, né? Bem de ser no intestino, de ficar pelo intestino. Aí eu vou te perguntar, a gente pode se infectar ingerindo o vírus? Não. Vírus respiratório, não, nem para influenza que vem de aves e sempre perguntam isso. Não. O vírus respiratório, você se infecta por inalação. Entende? Então, não, você só se infectaria por ingestão se tivesse transmissão fecal-oral. E isso não acontece. Isso não foi evidenciado. Tá? A transmissão é respiratória. Então, é por inalação. Tá. Tem-se muito falado sobre como a gente se previne, como a gente se protege, né? Lavar a mão, álcool 70. Mas aí para ambiente, muita gente perguntou isso. Para ambiente, o que a gente tem de alternativa viável e confiável ao álcool 70, por exemplo? Porque teve uma pessoa, agora não vou lembrar o nome, água e sabão. Entendi. Sabão é ótimo. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Na verdade... Então chegou em casa com compras, vai pro tanque, lava tudo com água e sabão, que tá resolvido. Calma. Isso está virando uma paranoia, né? Exatamente. Porque como a gente não... Esse vírus é novo, as pessoas começaram a ler e procurar tudo que a gente sabia em relação ao SARS-CoV-1 e ao MERS, né? Coronavírus MERS. Aí, o que aconteceu? Acontece que existem vários trabalhos sobre o quanto esses vírus ficam viáveis no ambiente. Mas, assim, quando a gente lê esses trabalhos, a gente tem que pensar que eles foram realizados em laboratórios sob condições controladas. Mesmo que eu mimetize uma situação de uma determinada temperatura ou uma determinada umidade do ar, mais seco, mais úmido, essas condições, está num ambiente de laboratório, né? E por conta disso, teve um trabalho que falou que o vírus poderia ficar viável até 9 dias, né?
em superfícies, dependendo das superfícies. Mas isso era em relação ao SARS coronavírus 1. Logo depois já saiu um trabalho com esse novo coronavírus e mostra que ele se mantém viável no ar por até 3 horas, por isso que é importante, né, os ambientes ventilados, e que ele se mantém em superfície, e dependendo se é plástico, se é inox, se é cobre, se é uma superfície porosa ou não, roupa, no máximo por até 72 horas, ou seja, seriam 3 dias. Né? Agora, as pessoas estão muito preocupadas. Eu recebo um pacote, né, uma encomenda, eu vou no supermercado. O que acontece? Como é que você pode se contaminar pelo vírus? Você tem que ter contato com algo que esteja contaminado, com as secreções que as pessoas emitiram, as gotículas, ao falar, ao tossir ou espirrar. Se alguém tosse em cima do pacote, ali você vai ter secreções e que vão ficar, né, viáveis no papelão em torno de 24 horas. Mas esse vírus, a gente não pode esquecer que ele é um vírus envelopado. E o que acontece? Será que durante o transporte, alteração de temperatura e tudo mais, esse vírus vai chegar viável? Entende? É muito pouco provável, né, nessas condições. O que acontece? O importante é você sempre lavar as mãos. Você vai abrir uma mercadoria, você tira essa mercadoria, você manuseou essa caixa, lave muito bem as mãos, né, para evitar alguma contaminação. Mas não precisa Então, sair lavando todas as compras quando chegar em casa, então. Vira uma paranoia, né? Aí vai pensar, porque elas estão ali na prateleira do supermercado. Será que todo mundo eliminou vírus assim em cima? É respiratório. Será que todo mundo espirrou, assim, tossiu em cima? Mas tem os assintomáticos, né? Tem pessoas que estão limpando tudo. Agora, gente, água e sabão resolve, entende? Por quê? Porque como ele tem esse envelope, o que é esse envelope? É uma membrana que tem lipídio. O que é lipídio? Lipídio é gordura. Então, qualquer detergente, né, que haja sobre isso, desfaz esse envelope do vírus. E é nesse envelope, é nessa membrana que o vírus tem, é que estão a proteína, tá? A proteína do vírus que liga a célula. Então, se você destrói essa membrana, esse envelope, esse vírus não vai ter capacidade de infecção. Então, o detergente, sabão funciona muito bem. Dê sempre preferência a lavar tudo com água e sabão. Você deixa para usar o álcool gel, o álcool 70, né? Quando você estiver numa situação de rua que você não possa não lavar no momento com água e sabão. O cloro, a água sanitária, né? A gente sabe que em concentração de 0,1 a 0,5%, né? Ela funciona muito bem. Então, você pode também usar água sanitária para aquilo que... o cloro que você pode na sua limpeza. Agora, o cuidado é que você tem que diluir esse cloro na hora do uso, né? Porque o cloro é volátil. Não adianta você diluir a sua água sanitária e deixar guardada muito tempo. Então, é melhor que você faça a diluição na hora do uso. Dilui para usar na hora. Então, os desinfetantes, assim, os materiais de limpeza que a gente usa normalmente, né, eles inativam o vírus, né? Então, o que é normalmente usado, as pessoas estão muito preocupadas com os sapatos, né? Mas o que se deve, não falam nem por... É normal, você não vai guardar um sapato que você veio da rua dentro do armário. Isso você não vai fazer. Olha que tem gente então, que guarda, hein? Não, mas não pode. Não é só pelo coro, é por qualquer... Tem tantos micro-organismos, né? Então, você limpa, né, a sola de sapato. Tem gente que chega em casa com roupa e já deita na cama. Não pode. Não pode, gente. Troca a roupa, por exemplo. Uma roupa que você foi na rua, você coloca para lavar ou troca essa roupa, entende? Para evitar, se você entrou em contato com alguém, mesmo que sejam os assintomáticos, né? Mas são essas normas. E bolsa de mulher, já fizeram um trabalho que tem tudo que é micro-organismo. Porque a gente carrega a bolsa para tudo que é lado, né? E as pessoas, as mulheres não lembram de limpar as bolsas, né? Tem. Viu? Mulherada, limpa a bolsa também. O coronavírus, ele é um vírus, se a gente pensar em termos de resistência de vírus respiratórios, se a gente comparar com os outros vírus respiratórios, ele é mais resistente. Mas se você pensar que um álcool 70, né, uma água sanitária consegue inativar o vírus, né, então ele também é facilmente, né, destruído.
Uhum. Por isso que eu vivo dando bronca em aluno que deixa a mochila no chão, tá? Não Exatamente, pode deixar no chão da exatamente. rua. Depois chega em É, casa, taca em cima da cama. Olha aí. exatamente. Então tá, acho que a gente falou de tudo sobre o que a gente tinha programado para falar de transmissibilidade, né? Aham, Transmissão e esses cuidados todos, né? É aham. lógico, gente, que está assistindo a gente, inclusive, ultrapassamos a barreira do 100. Ah, que coisa boa. Não viu, Aham, ó? Estamos aham. indo. Então, assim, algumas pessoas também me perguntaram nesses, porque explicar para todo mundo a dinâmica e agradecendo também quem mandou as perguntas. A gente pediu muita pergunta, então a gente está baseando a live hoje nas perguntas que vocês mandaram. É. Eu não tô tendo como ficar nominando exatamente quem mandou, porque Uhum. muita gente mandou pergunta igual, né? Uma pergunta que eu acabei de me lembrar que é sobre transmissão, na verdade é sobre a imunidade que eu vou fazer depois. Aí eu vou lembrar de quem é, porque é de uma pessoa da minha família eu vou lembrar, né? Uhum. Mas não querendo ser preconceituoso, não é só porque é da minha família não, aqui não tem pistolão não. Mas aí deixa eu perguntar para você, falando um pouco agora da doença, muita gente perguntou assim, como esse vírus age? Como é que é o mecanismo de ação dele? Bom, como eu já disse, né, ele infecta primeiro as células do trato respiratório superior, porque tem um receptor para esse vírus, quer dizer, um vírus, para ele poder entrar Olha, numa gente, alguém da célula, Itália, ó. ele precisa se ligar a essa célula, né? E ele normalmente se liga em alguma molécula que esteja presente na membrana da célula, mas que tem uma função para aquela célula. Então o vírus se liga e ele entra, né? E ele replica inicialmente nas células epiteliais. Normalmente, quando uma célula é infectada por um vírus, ela meio que passa a trabalhar para fazer partículas virais. Por isso que um vírus é denominado parasita intracelular obrigatório. E aí, Entendi. a partir dessa célula, milhares de partículas virais são eliminadas e vão infectar outras células. E assim esse vírus ele vai do trato respiratório superior, né, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, bronco, bronquíolos e chega, né, nos pulmões e vai e replica nos pulmões. Aí, como eu já disse anteriormente, tem indícios que ele faça uma viremia, né? Aí ele se dissemina e vai para outros órgãos, ele vai para o intestino. Acredita-se que ele chegue no intestino após viremia, por isso eliminado nas fezes, vai para o rins, Uhum. pode ir para o coração e também para os pulmões. Agora, quando a gente é infectado por um vírus, o nosso organismo tem um sistema de defesa, né? Que vai tentar eliminar esse vírus e a célula que foi infectada por esse vírus, para ela, porque assim não vou ter célula mais produzindo vírus no organismo, né? Uhum. Quando você tem um sistema imune que é capaz de responder a essa infecção, o organismo vai produzir o que a gente chama de anticorpos, né? E esses anticorpos, eles vão ajudar a eliminar o vírus e também as células infectadas, né? Então, muitas vezes a pessoa desenvolve uma resposta imune e ela consegue resolver o seu problema. Ela pode fazer o quadro clínico que ela vai fazer, vai depender inicialmente, né? Ela começa com sinais respiratórios, né? Coriza, pode ter tosse, febre, né? E quando o vírus atinge os pulmões, você pode ter sinais clínicos de uma infecção respiratória que pode ser mais grave. Uhum. E um Pode ter sinal sinal clínico em outros órgãos? olha, tem gente que tem dor de cabeça, tá? Enfim, mas quando você tem uma virose respiratória, você fica congestionada, né? E também diarreia. Tem alguns relatos que às vezes o indivíduo ele começa com uma diarreia e depois faz o quadro respiratório. Então, Engraçado, mesmo não infectando por via oral, tem a diarreia. tem a Nessa diarreia, deve... mas não é o único vírus. Tem outros vírus respiratórios que também, mesmo infectando por via oral, faz diarreia. Adenovírus é assim. Algumas amostras de influenza A também fazem isso, entende? Entendi. Então, tem isso. Então, assim, aí o grande problema é quando começa com dificuldade de respirar, que aí tem que procurar uma unidade, né, de saúde. Por quê? Porque pode desenvolver uma pneumonia grave, né? E hoje Perfeito. se discute se essa pneumonia seria somente devido ao dano causado pelo vírus, né, a replicação viral. Acredita-se que a resposta imune que a gente desenvolve
ela dá uma reação inflamatória e essa reação inflamatória também pode, de certa forma, agravar esse quadro, né? Agora, tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né? Por que as pessoas, algumas fazem um quadro mais grave, a gente vê em idosos, mas também a resposta imune dos idosos, o sistema imune já não consegue responder tão bem a qualquer micro-organismo, né, a qualquer agente patogênico, como num indivíduo adulto jovem. E isso favorece uma disseminação viral talvez mais intensa e rápida, né, nessa população. Enfim, entendi. Não sei se respondi tudo. Não, respondeu. Só aproveitando aqui para pegar o gancho da Ana Lúcia, que mandou minha pergunta aqui agora, que pessoas tinham perguntado, voltar até um pouco no de cima, na transmissibilidade. Uhum. Porque hoje também aconteceu isso, principalmente em Niterói. Sim. Se debatendo muito sobre os capachos. Capacho de prédio, capacho de porta, aquele tapetinho de capacho. Tem que tirar? Olha, se Não alguém temos como tossir... saber. Só tossindo, né? Não, Porque se alguém tossir em cima, laminar, é uma superfície que fica, entende? Mas assim, o vírus pode ficar aliviável, mas com todo mundo passando em cima, com tanto, sabe? A matéria orgânica protege o vírus da inativação, a gente sabe disso, né? Mas assim, eu não sei, gente. A principal forma de transmissão é respiratória e vários estudos mostram que se você quer se proteger, você tem que evitar o contato com outras pessoas e lavar bem as mãos. As mãos ainda são a principal via de transmissão. mensagem é essa, né? Então, antes da gente se preocupar em tirar sapato, não sei o quê, Não, é lava a mão quando chegar em importante casa. lavar as mãos. Porque a mão está sempre em contato com o rosto. Aí você Claro. acabou Você de vê, ó. colocar sua mão no No... rosto. Ainda bem que eu estou em Exatamente. quarentena dentro de casa, viu? Por isso É. tem que ficar. Vamos lá. Então, outra coisa que muita gente perguntou é sobre a questão da imunidade. Já tem comprovado que a gente mantém imunidade depois da infecção? Então, Olha, assim, se eu tiver, vou ter. Porque já enganchando duas perguntas em uma, Uhum. né? Sobre a imunidade e a questão de reinfecção. Então, se eu pego o corona uma vez, tenho quadro clínico ou assintomático, vou Uhum. ter imunidade? Isso mesmo sendo subclínico? E dois, depois que eu tiver, e se tiver imunidade, eu tenho. Qual é a minha chance de ter um segundo quadro pelo corona? Olha, na verdade, não só para o corona, mas se você é um hospedeiro imunocompetente, o que é um imunocompetente? É uma pessoa que tem capacidade, seu sistema imune tem capacidade de responder a qualquer agente que você entre em contato e que seja estranho ao organismo. Então, o que acontece? Se você entrar em contato com o coronavírus, você sofreu uma replicação, mesmo que assintomático, a gente já sabe que a partir do 7º dia, após o início dos sintomas, você já tem anticorpos detectáveis no soro do paciente. Então, você já tem tanto que está para chegar um teste de diagnóstico que é baseado em detecção de anticorpos, e os gráficos já mostram que em torno de 7, 8 dias após o início de sintomas, você já começa a ter anticorpos detectáveis. Então, você vai desenvolver uma resposta imune, você vai eliminar esse vírus, né? E você vai sarar da doença se você chegou a ter quadro clínico. E o Que acontece? assintomático vai produzir anticorpo de qualquer maneira, mesmo não tendo Assim, sintomatologia nenhuma. o assintomático, ele é um problema para a saúde pública. Inclusive, É. quando eu dou aula, né, de tipos de infecções causadas por vírus, eu sempre comento com meus alunos que o que a gente quer de uma infecção viral é que ela dê sintomas. Porque quando a infecção dá sintomas, você sabe que o indivíduo está infectado, você isola esse indivíduo. Você sabe que ali você tem um problema e você sabe quem esse indivíduo entrou em contato. Agora, na virologia, de uma maneira geral, o problema é justamente quando você tem os assintomáticos. Ou que faz um quadro muito brando que não percebe, porque o indivíduo está replicando o vírus, ele está transmitindo o vírus,
Ele só não fica doente, mas o sistema imune dele vai desenvolver anticorpos. E ele vai depois eliminar esse vírus, tá? Uhum. Reinfecção. Está super discutível, porque teve um caso, se eu não me engano, que teve um paciente que testou positivo. Na China, né? Aí depois de uns 15, 20 dias ele foi e testou positivo de novo. A gente tem que lembrar o seguinte, o teste que a gente faz para detectar, para dar o diagnóstico de presença de vírus, a gente não está detectando o vírus, a gente está detectando o genoma viral. E você pode ter o genoma viral detectável mais tempo, até porque a gente está usando métodos moleculares, que são métodos bem sensíveis. Então, mesmo que o indivíduo eles tenha anticorpos e tudo mais, você pode ter o genoma viral detectável. Mas não quer dizer que isso seja uma reinfecção. Isso não caracteriza uma reinfecção. Entendi. Então é capaz desse povo dessa publicação ter até se antecipado erradamente, né? Não. Isso assim, isso tem que tomar muita cautela, porque a gente está vivendo uma pandemia em tempo real. Então, as informações elas vão chegando. Então, a gente tem que analisar tudo com muita cautela, sabe? Então, assim, a gente não pode dizer que tem uma reinfecção. Até porque se o vírus, o que poderia fazer você ter uma reinfecção por vírus? Mudanças. Se esse vírus mudasse. E o que está chamando a atenção? O coronavírus, ele é um vírus que o genoma dele é um RNA. E a gente sabe que os vírus que têm genoma RNA, eles têm uma capacidade de mudar mais, de ter mais variações do que um vírus com genoma DNA. Mas a gente ainda não sabe, por exemplo, o que a gente sabe desde que o vírus surgiu agora em dezembro, é que nós já temos 2 variantes desse vírus circulando. Nós temos uma variante, que uns trabalhos estão chamando de tipo 1, outros de S, que provavelmente foi o vírus que surgiu, o que seria o ancestral, e logo depois surgiu na população humana uma nova variante, que seria o tipo 2 ou L em alguns trabalhos. Essa variante tipo 2, ela está sendo a mais detectada nos pacientes com Covid. Então, mostra que ela tem um poder de transmissibilidade maior e ela está prevalecendo na população. Mas quando a gente tem um vírus que é zoonótico, um vírus que ele vem, né, passando por hospedeiros até chegar ao homem, é normal que durante esse processo de adaptação no hospedeiro, e à medida que ele vai se disseminando nesse novo hospedeiro, que ele sofra mutações, que ele sofra alterações, até para se adaptar melhor a esse hospedeiro. Então, o que está se acreditando agora é que o primeiro vírus que surgiu, que seria esse tipo 1, né, ele pode ter até causado quadros mais clínicos mais brandos e que quando ele foi se disseminando na população humana, ele pode ter sofrido essa variação para esse tipo 2 e esse tipo 2 ele está tendo uma capacidade de transmissão muito melhor e é o que mais alto. Mais amplo. Agora, o fato do vírus, porque como é que a gente sabe isso? Porque está se fazendo sequenciamento de genoma completo, né? E o fato do genoma ter essas alterações não quer dizer que você tem uma variabilidade no vírus a ponto que aquele anticorpo que você produziu para o vírus que você entrou em contato, ele não te proteja contra uma variante. Não deu tempo ainda de variar tanto, sabe? Para você ter uma variante que seja um novo tipo que a sua imunidade, o indivíduo não tem imunidade. A gente ainda não tem nem como saber bem esses dados, tá? Tá ótimo. Então, assim, na verdade, até o que a gente sabe agora, o indivíduo produz anticorpos e esses anticorpos vão conferir imunidade à reinfecção contra esse tipo que você se infectou. Se daqui 2, 3 anos esse vírus mudar e surgir um novo tipo, pode ser que esses anticorpos não protejam, mas por enquanto não. Ninguém falou. Então, já pegando o gancho nisso, falando notícia que hoje falou muito, né, que parece que dentro do Brasil ele já sofreu uma mutação, mas isso clinicamente, epidemiologicamente falando, não tem tanta relevância assim. Quer dizer,
vai ter que A gente não sequenciar sabe, né? muito mais genomas de casos graves e de indivíduos não graves e comparar para ver se você vê alguma alteração a nível do genoma do vírus, que, por exemplo, será que Que foi justifique um quadro mais grave. justifique um quadro mais grave ou se isso foi um fator do hospedeiro. Entende? Uhum. Agora, o que os estudos estão mostrando no Brasil é que nós tivemos várias introduções, né? Não foi só aquele caso índice do paciente que veio de São Paulo. Carnaval bombou com isso. Da Itália, entende? Nós vemos que no Brasil, sequenciando o genoma, que teve várias introduções de amostras europeias e de origem chinesa, né? Viu? Então, todo mundo preocupado no carnaval mundo... com os chineses, com o povo de olhinho puxado, brincando que ia ficar longe de chinês no bloquinho, mas não foi só eles não, né? Veio muito europeu, na verdade, né? Não, mas também tem outro caso. O brasileiro viajou muito para a Europa. Carnaval. E quando eles voltaram da Europa, qual era a indicação? A recomendação era, se você apresentar um sinal clínico, você vá a uma unidade de saúde e notifique que você esteja no país que está tendo transmissão. Mas o que acontece? As pessoas chegaram aqui, encontraram muitas outras, né? E começou a transmissão antes de... quer dizer, na verdade, as pessoas tinham que ter ficado em isolamento, isolamento, assim que elas chegaram, né? Para evitar essa transmissão. Então, agora, isso claramente foi um erro nosso, do Brasil, nosso que eu digo do Brasil, não ter isolado gente que chegou de país suspeito logo inicialmente. Mas a gente pode considerar um erro grave. Eu não sei se eu falaria em erro, não, até porque a gente entrou em isolamento muito antes da nossa curva subir, antes do que os outros países entraram, né? A Itália não fez esse isolamento, a Espanha não fez, a França, num momento tão anterior como a gente está fazendo, né? Talvez naquela época ainda tivesse dúvidas sobre essa transmissão sustentada nos países europeus, entende? Não sei. Drauzio Varela mudou, né? Dia então, 30 de janeiro, Drauzio Varela falou que não era nada, e agora ele já falou que é. Né? Com tantos voos internacionais chegando, você vai falar para a população, fique todo mundo, as pessoas que chegaram nesse voo fiquem isoladas, é muito mais a gente tinha que ser mais disciplinado. E eu acho que nós estamos sendo mais disciplinados agora, até porque a gente está vendo uma alta mortalidade, né? E isso está assustando. Acho que graças a Deus, que horror eu falar isso, mas que eu acho que para o Brasil está sendo bom os exemplos horríveis de fora para a gente ter uma consciência aqui. Eu tenho visto um cuidado maior. Confesso que esses dias me deu até um certo orgulho de olhar pela janela e não ver quase ninguém na rua. Né? Então tá. Depois que a pessoa... Aí alguém perguntou aqui agora e também já tinha programado para te perguntar. Depois que eu me infectei, então, vamos dizer assim, eu entrei em contato hoje, me infectei. Quanto tempo depois? Quer dizer, isso você já falou, período de incubação... pode ser até 14 dias. Até 14 dias para eu apresentar algum sintoma, se eu for apresentar. Né? Tem alguns pontos fora da curva, tá? Tem pessoas que levam mais de 14 dias, mas aí são pontos fora da curva. O que se vê é que em média, assim, 5, 6, 7 dias... o indivíduo já está apresentando algum sintoma. Apresentando sintomas, na média. Mas tem os pontos fora da curva, tá? E aí, a pessoa se infecta, 7 dias depois começa a ter sintoma, passa relativamente tranquilo pela doença, para de ter sintoma. Parou de ter sintoma. Quanto tempo depois ele já pode sair? Porque isso vai ser algo que a gente vai ter que debater daqui a pouco, né? A reintrodução das pessoas. Não, o Ministério da Saúde está pedindo para essa pessoa ficar 14 dias, né? Depois de sintoma, pelo menos 14 dias. Quer dizer, agora está mandando... de sintomas, 14 dias. Né? Entendi. Porque com 7, 8 dias você já tem os anticorpos. E aí você já começa a ver a diminuição da detecção do vírus nas secreções. Entende? Então, já diminui muito a carga viral, porque os anticorpos vão eliminar esse vírus, vão diminuir, né, a replicação do vírus. Entendi. Você agora há pouco falou sobre
sobre o diagnóstico que está chegando, né? Quais são os diagnósticos que a gente tem disponível? Porque a gente tem visto muito falar assim, ah, não, sequenciou, mas a gente sabe que o sequenciamento, na verdade, não é o mais rápido para a rotina de diagnóstico ali dentro do hospital. Sequenciamento não é para diagnóstico, né? sequenciamento é para pesquisa, né? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por detecção do genoma viral. E assim, essa pandemia, ela está chamando muita atenção pela alta taxa, né, de mortalidade que a gente está vendo, né? Mas assim, essa pandemia, ela vem a reforçar como o desenvolvimento científico é importante. Se a gente comparar com o que aconteceu com a SARS em 2002, o coronavírus da SARS, ele começou, os casos de síndrome respiratória grave começaram a acontecer em novembro de 2002. A gente só foi saber que era um coronavírus na época que causava isso em maio de 2003. Então você imagina quanto tempo se levou, meses, para você 5 meses praticamente. Para você saber qual era o vírus, quem era o agente que estava causando aquilo, né? E se você vê com esse novo coronavírus, o que aconteceu? Os casos foram relatados, né, um maior número de casos, em 31 de dezembro. Dia 7 de janeiro, a gente sabia que era um coronavírus, né? Dia 9 de janeiro, já tinham feito o sequenciamento completo do genoma do coronavírus. E não é fácil, porque quando a gente pensa em vírus, o coronavírus ele tem um tamanho de 30 kilobases, são 30 mil pares de base. A gente que trabalha com sequenciamento, não é assim, você sequenciar 30 mil pares de base, né? Você tem que ter um desenvolvimento tecnológico para isso. Então, dia 9 a gente tinha o vírus sequenciado, e a partir desse conhecendo o genoma, foi possível estabelecer métodos moleculares de diagnóstico, que é esse método que a gente tem, que é a detecção de genoma. No dia 13, já tinham grupos disponibilizando métodos que poderiam ser usados para diagnosticar. Quer dizer, em 2 semanas, você já sabia qual era o vírus, você já tinha o genoma dele sequenciado, você já tinha como pensar em detectar o vírus no laboratório. Então, assim, então isso mostrou que como é importante, né, o desenvolvimento científico e como é importante a gente estar preparado para isso, né? E o que acontece? Então, o diagnóstico que você tem quando o indivíduo está com a manifestação clínica, né, que ele está com tosse, coriza, o sinal respiratório, é coletar o material da nasofaringe e levar para testar. O que eu vou procurar nesse momento? Eu tenho que procurar o vírus. Então, na verdade, vai ser feito esses métodos moleculares de detecção de genoma, que vai dizer se você é positivo ou não. O que acontece? O Ministério da Saúde está até importando, inclusive tem um grupo na UFRJ que está tentando desenvolver também, métodos rápidos para detecção de anticorpos. O método que a gente tem de detectar genoma, que é o RT-PCR em tempo real, né, o quantitativo, ele é um método que requer pessoas especializadas no laboratório para fazer isso, né? E acaba centralizando muito em poucos laboratórios, né? E isso demora para dar o diagnóstico. Então, se a gente tiver testes rápidos, tipo teste de gravidez que se compra na farmácia, que em 15, 20 minutos você coloca a sua amostra, você sabe se é positivo ou não, o que acontece? Isso facilita muito o diagnóstico, principalmente quando você tem uma grande quantidade de casos. E o que o Ministério está fazendo é importar esses testes rápidos, mas esses testes não visam detectar o genoma. Esses testes visam detectar anticorpos. Agora, para você ter uma detecção de anticorpo positiva, você só pode usar esse teste a partir do 8º dia, pelo menos, do desenvolvimento de sintomas. Porque é quando você começa a ter esses anticorpos detectáveis. Entendi. Então, o tipo de teste que você usa vai depender da amostra que você coleta e quantos dias de doença você vai coletar essa amostra. Se é logo no início, tem que ser o aspirado de nasofaringe para detectar genoma. Se você puder esperar e coletar
às vezes se faz até tirando o sangue do dedo, né? Esses testes rápidos. Você pode usar um teste a partir do 8º, 9º dia, né? Do início dos sintomas, tá? Será que a gente está próximo de chegar nesse diagnóstico? Agora fiquei sonhando com esse diagnóstico de 20 minutos aí. Será que a gente está próximo de chegar? O Ministério está importando esses kits. Agora, o grupo do professor, né, Amilcar Tanuri no Fundão, eles e esse kit que o Ministério está trazendo, que aí, confesso, o bacteriologista da turma. O diagnóstico é bem rápido. É rápido, é um teste rápido. Entende? Entendi, porque a gente também que a gente que trabalha com ELISA, às vezes tem os ELISAs que demoram 2, 3 horas. Mas hoje, em virologia, esses testes rápidos, né, que a gente também chama de point of care, né, eles estão assim entrando com força total no diagnóstico clínico, do laboratório clínico. Claro, claro. A gente vê muito DOT, né? Eles estão entrando com força total. Então, essa tecnologia é bem desenvolvida, né? E o que vai ser bom também depois a gente ter um teste de anticorpo? Porque, como a gente tem muitos casos assintomáticos, como é que você vai ter uma ideia da prevalência do vírus na população? Qual a porcentagem da população que realmente foi infectada pelos vírus, né? Então, assim, esses testes rápidos de anticorpos, depois eles também podem ser usados num outro momento. Se você quiser saber a prevalência, né, desse vírus na população. Como a gente tem muito quadro assintomático e que não vai ser testado, né? Entendi. Como a gente ganhou uma sobrevida, porque normalmente live demora 1 hora e a gente estava... Já até passou um pouquinho de 1 hora, mas como a gente teve que desligar e ligar, a gente ganhou uma sobrevida, então dá tempo. Pra gente fechar, eu vou entrar na última questão que a gente acha que é interessante a gente falar. E aí, gente, lógico, todas as perguntas que vocês mandaram foram anotadas e a gente vai oportunamente responder. Nem que seja um outro vídeo eu respondendo uma por uma, fiquem tranquilos. Lógico, com a ajuda da Rita. Mas aí, pra gente não perder a oportunidade, debater um pouco sobre o tratamento, né, que a gente está debatendo aí, sobre essa... que a gente tem até ouvido o milagre da hidroxicloroquina, que é milagroso, que vai resolver nossos problemas. Não, O que a gente realmente sabe sobre ela? Para o corona, né? Porque a gente sabe muito bem que ela funciona para malária, que é o tratamento, mas para viroses em geral e o corona especificamente. Sim, ela já foi, porque inicialmente, né, quando você quer ter um antiviral, você faz testes inicialmente em culturas de células in vitro. Mas, assim, sempre a dúvida que a gente tem é que nem sempre aquilo que a gente vê funcionar bem no laboratório, um determinado composto inibir a replicação viral no laboratório, quando você administrar numa pessoa, vai ter aquele efeito. É o velho problema do in vitro e do in vivo, né? É sempre esse problema. Então, o que se faz, assim, quando você tem vírus novo? Você pega uns antivirais que você já tem disponíveis para a população, porque esses antivirais, eles já foram testados, e assim, você sabe assim, que eles, em que dose eles podem ser seguros para usar, já passaram por todos aqueles testes clínicos necessários, e você vai ver se esse antiviral ou um outro composto, ele pode ter uma ação contra esse vírus, né? E saiu um trabalho da França, que foi até criticado, porque ele tinha um número pequeno de pacientes, em torno de 20 e poucos pacientes, né? Eram 30, né? Eles davam, 15 para cá, 15 para lá, mas aí né? foi diminuído, eles tiveram uma perda, né? E eles usaram, né, a cloroquina e em alguns pacientes também associados à azitromicina. E eles viram uma boa resposta em termos de tentar diminuir a replicação viral e melhorar a lesão pulmonar, né? Então, quer dizer, mas o que acontece? Aí eu sei que as pessoas foram para a farmácia para procurar cloroquina agora. Esse medicamento, ele tem efeitos adversos, ele não pode ser usado como preventivo, ele não atua como preventivo. Maiores trabalhos têm que ser feitos, então, ele só pode ser usado sob orientação médica, né? De acordo com a gravidade do caso, os médicos vão decidir se eles devem entrar com cloroquina associada a outros medicamentos, como a azitromicina, ou não. Porque teve pessoas que responderam bem, mas também algumas pessoas não responderam. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Agora,
o grande problema, a gente não tem um antiviral específico. Eles estão testando o Lipinavir também, que é um outro antiviral inibidor de protease, o Redensivir, que já foi aprovado até para uso, se eu não me engano, no Ebola e no MERS. Mas, assim, a gente ainda não tem um antiviral específico para esse vírus, que nem a gente tem para influenza, tá? Influenza, a gente tem o Oseltamivir, que é um antiviral específico para o influenza, né? Para coronavírus, a gente não tem. Então, mais estudos têm que ser feitos para a gente poder realmente avaliar essa eficácia. É lógico, foi o que eu estava conversando e uma pessoa até falou assim, se eu estiver morrendo, testa, mas também vamos ter controle sobre isso, né? Não, mas assim, os médicos, eles estão conhecendo bem esses trials, todos esses ensaios clínicos, entende? E eles vão saber analisar quando é o melhor momento de usar, né? Claro, claro. Sim. Tá bom, e Agora, para encerrar, que se eu não... é, Desculpa, termina você. não, eu só ia falar, a gente ainda não tem vacina, né? Já existem testes de vacina. A gente não vai ter uma vacina para essa pandemia, não. Não, né? Não vai Não. chegar. Alguém É, até, aproveitando que você lembrou da vacina, que eu tinha esquecido, alguém é. até perguntou, corre risco da gente ter, se não me engano, foi ali a Liz, para fazer justificativa, corre risco da gente ter um shift, e aí quando a vacina chegar ser tarde demais? Ah, E a aí tem gente tem que uma... aguardar para ver, né? Porque Tem tudo que é muita esperar, né? Não vai ter especulação. jeito. É, Enfim, aí o que acontece? Na teoria tudo pode, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar, já tem um teste em vacina nos Estados Unidos, tem grupo da USP com o INCOR, eles também estão começando a trabalhar no sentido de ter uma vacina. viu? Brasil, Agora, mesmo com todo falta de apoio, é, estamos aí na é, vanguarda, viu? isso é muito legal. Assim, vamos ter uma vacina, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Quando teve o SARS coronavírus 1, depois que teve aquele número de casos, a disseminação disseminou por 20 e poucos, 29 países, se eu não me engano, ele sumiu de circulação. A gente não Uhum. tem mais casos de infecção grave pelo SARS coronavírus 1. Agora, Uhum. a gente tem que avaliar esse vírus, ele está pegando toda uma população suscetível, porque ele é um vírus novo, né? Então, nós não temos imunidade a ele. Agora, como é que vai ser ano que vem? Várias É, perguntas, né? Ele vai se tornar um não vírus vai ter como a sazonal? gente saber, né? Vai circular como os outros vírus respiratórios? Vai entrar Ou no. Vai ser só mais um corona naquele panorama de teste, né? ou ele vai desaparecer de circulação. Tudo bem que ele parece que tem uma transmissão muito facilitada em humanos, né? Mas assim, a gente não sabe como ele vai se Capaz de comportar. quando todo mundo tiver imune a ele aí sim virar uma gripezinha, né? Não sei. Aí o que acontece? Mas aí você não sabe. Mas Ele também o vai grupo de circular risco vai ser sempre o grupo de risco, né? sempre. Porque é grupo de risco para infecções É. respiratórias graves, né? Então daqui Sempre a um é. ano, quem é grupo de risco hoje, daqui a um ano vai ser também. E por isso que é importante a vacinação de influenza agora, né? Porque Uhum. como essas pessoas vulneráveis, elas também podem fazer um quadro grave pelo vírus influenza, então, se elas estiverem vacinadas por influenza, elas já estão protegidas para esse vírus, né? Aí só tem Viu? que se preocupar com o novo coronavírus. Sim, sim. E aí, para encerrar no bom humor, porque vão me Uhum. matar se eu não te perguntar. E a vitamina C, Rita? Não tem estudo científico que comprove, né? Não tem Enfim, nada, né? Mas sim. vitamina não quer Não. demais, então pode tomar sua Uma vitamina boa C. Se vai alimentação, resolver, exercício não e é? boa alimentação, sempre Né? resolve. Já dizia a vovó, É, canja e sombra e água fresca não é, faz mal a ninguém, né? exatamente. Então tá bom, gente. Olha só, primeiro de tudo agradecer enormemente a Rita que se dispôs numa quinta-feira. Tudo bem que a gente está em casa, então facilita. Mas se Tá. dispôs a falar com a gente durante esse tempo aí que passou de uma hora, né? É, Eu tô até achando bom ter dado problema para a gente ter conseguido passar. E uhum. agradecer muito. Zarden, eu não vou perguntar para Rita se o vírus é mais protagonista que bactéria, porque senão a gente vai entrar
A gente vai entrar na disputa de departamento aqui. Porque a Rita adora falar que Exatamente, só mas o que muda a vírus que está vida das matando. pessoas, né? O que faz pandemia e o que muda a vida das pessoas é o vírus. A gente vai ter que todo mundo mudar a linha de pesquisa. Vai todo mundo para vírus. Gente, agradecer muito. Não, as bactérias são importantes, até porque o vírus entra, né, replica, e às vezes você tem a pneumonia por uma infecção bacteriana oportunista. Daí, morde a só. Pronto, viu? Da azitromicina, né? Então, viu? Tá bom. A microbiologia anda junta. Isso, exatamente. Então, gente, agradecer muito a Rita, agradecer muito a vocês que tiveram paciência de ficar aí mais de 1 hora ouvindo a gente. Esse vídeo vai estar no YouTube, os dois, né? Porque a gente vai ter que montar os dois, mas vamos botar os dois. Espero que a gente tenha tirado a maioria das dúvidas que tinham. Ô, Zarden, tem alguém te mandando abraço aqui, tá? A Raíza, tá bom? Então, tô transmitindo o abraço, que a gente também serve de pombo correio. E qualquer dúvida que a gente ainda não tenha respondido, tem lá no nosso canal do Conecta Micro, tanto no Facebook quanto no Instagram. Comenta lá nas nossas fotos, que a gente vai estar sempre em contato com a Rita. Vão ter outros vídeos sobre corona ainda. A gente não tem como falar de outra coisa que não seja corona no momento. Tá? Tô ficando meio triste, mas daqui a pouco eu vou falar, até porque já fiquei feliz que uma pessoa, quando eu perguntei de temas em um outro vídeo, a pessoa falou, vamos falar de resistência antimicrobiana. Eu já fiquei feliz, pelo menos um. Tá bom? Então, beijo para todos, boa noite. Espero que a gente tenha ajudado. E até a próxima. Conecta Micro, siga a gente, dá curte, dá like, comenta, compartilha. Vamos divulgar a Ciência Brasil, que apesar de tudo e de todos que estão por aí, a gente está fazendo trabalho de qualidade. Está aí a Rita para provar que eu estou falando, que a gente está falando coisa certa, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima. Boa noite, pessoal.